Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao A Bíblia Comentada, livro de Esther. Eu estou aqui com você mais uma vez, nós conversamos sobre o livro de Ruth e agora nós estamos aqui para entender mais sobre o livro de Esther. Eu agradeço muito ao professor Rodrigo Silva, que me convidou para esse momento tão especial aqui, que é compartilhar a Bíblia junto com você. Se nós estamos aqui, é porque nós temos esse mesmo interesse, que é estudar a palavra de Deus. A gente não pode fazer isso sem antes falar, pedir o Espírito Santo para nos iluminar. Então, te convido a fechar os olhos e orar junto comigo. Querido Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estudarmos a Bíblia juntos. Eu não conheço as pessoas, Pai, que estão nesse momento interligadas para estudar a Tua palavra, mas o Teu Espírito Santo nos une. Esteja conosco agora. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o que o livro de Esther tem de precioso para cada um de nós na nossa vida hoje. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você já ouviu falar da providência divina? Do livro que não cita o nome de Deus? Este é o livro de Esther. Apenas 2 livros na Bíblia possuem nomes femininos, Ruth e Esther. Esses 2 livros que eu tive o privilégio de estudar com você. E nós estamos nessa primeira aula aqui para começar a entender um pouco sobre essa história fantástica que é a história da rainha Esther, que nem sempre foi rainha. E a gente vai ver as reviravoltas dessa história. Sabe, a narrativa bíblica, ela é extremamente importante porque ela dribla os nossos preconceitos, as nossas barreiras e vai direto ao ponto. Assim mesmo Jesus fazia. Ele usava histórias. A Bíblia não foi dividida em temas, foi feita em narrativas, em formas de histórias. Assim, a gente percebe melhor quem a gente é. Que a narrativa se torna espelho e nós nos enxergamos na história. Por isso que os maiores professores do mundo sempre utilizaram as histórias, para poder ensinar conceitos muito profundos. Na Bíblia, a narrativa não é apenas uma ilustração de um conceito, mas é o conceito em si. A história contém a teologia em si. Diferente de nós que contamos uma história e depois tiramos a moral da história, o texto bíblico não. É além disso. Não existe verso, informação alguma do livro de Esther que tenha sido colocada aqui aleatoriamente. Não. O narrador foi bem intencional em cada ironia, em cada detalhe que essa história a gente vai descobrir juntos aqui. Por isso, já te convido para você abrir a sua Bíblia no livro de Esther, que nós vamos utilizar muito a Bíblia e entender bastante do contexto histórico que cerca essa história. Na aula de hoje, nós vamos abordar 4 tópicos principais. O primeiro é quem foi a Esther, quem foi essa personagem de que o livro fala sobre. Segundo lugar, quem foi o autor do livro. Terceiro lugar, datação que o livro foi escrito. E quarto, a localização que nós encontramos aqui nessa história, onde ela foi escrita ou onde ela aconteceu. Nós vamos aqui para a palavra Esther. Esther é esse nome que Mardoqueu deu para a sua prima, porque era um nome persa. A gente tem aqui o livro de Esther, é uma dramática história de como Deus usou uma jovem mulher extremamente bela e corajosa para salvar seu povo em um momento de crise, quando o extermínio o ameaçava. Como na história de Ruth, vemos a importância do papel das mulheres no grande plano de Deus para a salvação de seu povo. Ruth foi uma gentia que decidiu se identificar com Israel e aceitar o Senhor como seu Deus, enquanto Esther foi uma judia que, pela providência divina, se tornou rainha da maior nação de seu tempo. Que reviravolta fantástica! Nós temos aqui
muito para aprender com a história de Esther. O que significa o nome dela? Esther significa estrela, mas seu nome original no hebraico significa murta, Hadassah, murta, que é uma planta que cresce no deserto, que tem um cheiro muito agradável, se não triturada. Acho que isso mostra muito da personalidade de Esther. Ela não era apenas uma rainha passiva, obediente, mas ela soube defender muito bem o seu povo. A gente vai agora para a questão da autoria. Quem escreveu o livro de Esther? Sendo que o livro mesmo em si não tem o nome do autor e não mostra e não dá dicas de quem possa ser. Mas a gente começa, então, a pesquisar historicamente quem poderia ser o autor deste livro tão maravilhoso que é o livro de Esther. O autor permanece desconhecido, embora Mardoqueu, Esdras e Neemias tenham sido sugeridos. Quem quer que tenha escrito Esther possuía um conhecimento detalhado dos costumes, etiqueta e história persa, além de familiaridade particular com o palácio em Suzã. O autor também exibiu conhecimento íntimo do calendário e costumes hebraicos, enquanto mostra um forte sentimento de nacionalismo judaico, possivelmente um judeu persa que mais tarde voltou para Israel, foi quem escreveu Esther. Então nós não temos exatamente o nome da pessoa quem escreveu, mas essas características com certeza foram necessárias. Um tablete cuneiforme que se encontra hoje no Museu de Berlim menciona um alto oficial do Estado com o nome de Marduca, que serviu como um conselheiro influente na corte de Suzã, na época de Xerxes. Nenhuma outra pessoa é conhecida com esse nome, mantendo essa função em Suzã, na época de Xerxes, seja na Bíblia ou em outras fontes. No entanto, o autor do livro de Esther permanece desconhecido. Tudo que se pode dizer com certeza é que ele deve ter sido um judeu que vivia em Suzã, na época em que ocorreram os acontecimentos narrados no livro. Existe uma indicação muito forte de ter sido Mardoqueu, até porque o grande triunfo dessa história é na vida de Mardoqueu, que passa de um secretário, um assistente do rei que ficava lá na porta do rei, para se tornar o segundo maior de todo o Império Persa. A gente fala muito da questão de José como governador do Egito e sendo essa grande figura política da época. Mas Mardoqueu também teve essa mesma importância e num império tão grande quanto o egípcio, que foi o Império Persa. Vamos agora pensar quando foi que esse livro foi escrito. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou sobre a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidade de Suzã, no terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então, o texto nos dá essa pequena indicação de quando foi que essa história aconteceu, nos dias de Assuero. A história contada em Esther termina em 473 a.C. Diferentemente de Ruth, o livro de Esther nos dá algumas indicações da história do Império Persa que é bem preservada até hoje. Então, nós sabemos aqui que a história contada de Esther termina em 473 a.C., antes de Assuero ter morrido por assassinato em 465. Esther 10, verso 2, fala
como se o reinado de Assuero estivesse completo. Assim, a data mais cedo possível de escrita seria depois de seu reinado, por volta de meados do século V. A última data razoável seria ser anterior a 331, quando a Grécia conquistou a Pérsia. Então, nós temos que voltar um pouquinho na história para compreender o que foi o Império Persa e essa época que ele foi, então, o maior império do mundo. Com a morte de Dario I, em 486, o seu filho Xerxes subiu ao trono e governou até morrer em 465, e foi, por sua vez, sucedido por seu filho Artaxerxes. O Assuero da Bíblia é, portanto, o Xerxes da história. O nome Assuero vem da transliteração latina de Axeuoros, o equivalente hebraico do babilônico Axeuaashu. Os tradutores da Septuaginta confundiram Assuero com Artaxerxes. O Assuero dos livros de Esdras e Ester não é o de Daniel 9:1, que foi o pai de Dario, o Medo. Durante os últimos anos do reinado de Dario e a primeira parte do reinado de seu filho e sucessor Xerxes, o Império Persa estava no auge do seu poder. Então, essa é uma dinastia que tem muitos nomes parecidos. Então, Ciro I, Ciro II, nós temos também Artaxerxes em várias ocasiões na história e Xerxes também. Na Bíblia aparece o nome Assuero. Xerxes ascendeu ao trono em novembro de 486, na idade de 32 anos. Os eventos da história de Ester abrangem um período de cerca de 10 anos, começando no 3º ano de seu reinado. Então, essa é uma história que teve um tempo para acontecer. Nós temos aqui 10 capítulos que demoraram 10 anos para acontecer. Então, quando a gente lê a história, um capítulo após o outro, dá a impressão que não tem muito tempo de separação. Mas nós vamos ver a progressão dessa história. Essa rixa de Amã com Mardoqueu e toda a reviravolta da história demora uma década para acontecer. Aqui nós temos um gráfico que mostra a progressão dos eventos e o ano que cada coisa aconteceu. Então, a gente tem aqui a grande festa aconteceu em 483. E aí a gente vai ver que é somente no 6º ano do reinado que Ester é convocada. Então, no capítulo 1, quando fala de Vasti, que foi relegada à plebeia por não se mostrar a todos os príncipes e reis do governo de Assuero, demorou um certo tempo para haver, então, concurso de beleza que encontrou Ester e a elegeu como rainha. Isso foi só no 6º ano, tem 3 anos de separação aqui. E a gente vai vendo aqui a progressão desses anos. Foi só no 12º ano do reino de Assuero é que acontece, então, o término dessa história com a festa de Purim. Em que lugar essa história aconteceu? O reino da Pérsia, durante o tempo de Xerxes, se estendia aproximadamente da fronteira moderna entre o Paquistão e a Índia até a Bulgária, no leste da Europa, Líbia e norte do Sudão, no norte da África. Xerxes tentou expandir ainda mais em territórios gregos. A famosa Batalha das Termópilas fez parte dessa campanha, mas falhou e voltou para Suzã, uma das 4 capitais de seu império. É quando a maioria do livro de Ester ocorre. Durante esse tempo, os judeus eram uma minoria muito difundida em todo o império. Como a gente pode ver, esse era um reino enorme. A gente tem aqui esse mapa que mostra aqui as fronteiras do reino persa, que ia desde a Europa até o Paquistão, beirando aqui o norte da África.
Assuero tinha muita terra e muita gente para governar. O texto fala que ele estava em Suzã, uma das capitais do seu império. A gente tem aqui a cidade moderna de Elão e nós temos aqui Suzã, que hoje é o Irã. Então, hoje nós temos muitas ruínas que comprovam essa história. A gente tem aqui toda a largura do seu governo. Tudo que ele tomava conta dava mais ou menos aqui, a gente tem informação, aproximadamente 161 quilômetros ao norte da atual linha costeira do Golfo Pérsico e pouco mais de 322 quilômetros a leste da Babilônia. Originalmente, a capital de Elão, séculos antes da época de Ester, a cidade estava situada na fronteira leste do Vale do Tigre, o qual se eleva em direção às montanhas iranianas, dentre as extensas ruínas que cobrem uma área de quase 5 quilômetros quadrados. Pode ser visto o que resta do espaçoso palácio, onde ocorreu grande parte da narrativa dramática de Ester. Esse palácio, erguido no local do antigo castelo elamita, foi originalmente construído por Dario Staspis, o antecessor de Xerxes. O próprio texto bíblico cita aqui a quantidade de províncias que Assuero tinha, o total de 127 províncias. Então era um reino extremamente grande e complexo. Os persas vieram de famílias indo-europeias e foram os primeiros desse grupo, de fato, a se tornarem uma potência intercontinental. A gente tem aqui a foto das 3 capitais do Império, as 3 principais. O Império tinha 4 capitais. A gente tem aqui Suzã, onde a história acontece, capital de inverno do rei. Nós temos aqui Persépolis, a capital de verão, e essa grande cidade que existem ruínas arqueológicas que comprovam a existência dela, Ecbátana. Então nós temos muitas provas do que aconteceu neste império. Daniel também fala do Império Persa. Lá em Daniel 2:39 fala assim: e depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Daniel estava interpretando o sonho de Nabucodonosor, o imperador da Babilônia. Então ele dá aqui a interpretação completa de todos os impérios, os grandes impérios da história. E o texto de Ester se situa bem ali no segundo império, o Império Medo-Persa, que foi de 539 a 330 a.C., 209 anos de império mundial. Agora nós vamos entender um pouquinho sobre a linha do tempo do Império Persa. Quais são os imperadores persas citados na Bíblia e quais coisas eles fizeram, acontecimentos eles provocaram na história do povo de Israel? Então nós temos aqui Ciro, que reinou de 553 a 530, e foi ele que fez o decreto que então permitia a volta dos israelitas para a Palestina. O texto de Esdras fala que foram 50.000 judeus que voltaram para Israel. Após ele foi sucedido por Cambises, do ano 530 a 522. A Bíblia não cita muito o que Cambises fez, na verdade, nada. A gente não sabe que tipo de influência ele teve para o povo de Israel. Já Dario, que reinou de 522 a 486, subiu ao trono e confirmou o decreto original de Ciro, mediante a emissão de um dos seus próprios decretos. Está lá em Esdras,
que resultou na conclusão do Templo de Zorobabel em 515. No início do século V a.C., os atenienses ajudaram os gregos a enfrentarem os persas. Dario, então, respondeu tentando então punir os atenienses. E com um exército insignificante, os atenienses conseguiram vencer a Dario e todo o seu exército. Dessa forma, Dario então voltou para o Império Persa e somente depois seu filho, seu sucessor, Xerxes I, ou Assuero, voltou à Grécia apenas para sofrer uma derrota ainda maior, em Salamina, em 480 a.C. Xerxes retornou definitivamente para a Ásia, deixando seu general Mardônio no comando. Mardônio foi derrotado em Plateia no ano seguinte e, como resultado, as forças persas deixaram a Europa para nunca mais voltar. E a gente conclui aqui a nossa primeira aula do livro de Esther. E eu te convido para a segunda aula a gente continuar aprendendo os segredos do livro de Esther.